Pai, nós cremos nisso. Nós cremos na Tua palavra, que nos garante vitória, e quando nós saímos de uma situação, para lá nós não voltamos. Podemos enfrentar novos desafios na jornada, mas o que vencemos, vencemos. Muito obrigada, eu creio nisso, tomo posse, caminho com esse Espírito, e não aceitamos diferente de jeito nenhum. Senhor, aqui estamos, te amamos. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os líderes. Visita os lares. Eu peço a tua bênção, eu peço unção, que a palavra seja pregada com temor, responsabilidade em todos os nossos templos, que o teu povo seja abençoado, impactado, que a palavra realmente toque, desperte cada coração. Venha falar conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós necessitamos da tua presença, nos direcionando, nos ajudando. Não tem sentido nada tem sentido se o Senhor não estiver naquilo, nos direcionando, nos abençoando. O Senhor tem que estar, porque se o Senhor não estiver em algo, nós também não queremos estar. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o nosso povo, sobre cada pessoa que está comigo. Nos cubra com teu sangue, Senhor. Eu repreendo toda força demoníaca, todo ataque maligno, na mente, no coração, na alma, no corpo. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de inveja, maldade. Eu repreendo toda seta demoníaca, toda opressão. Eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo, cansaço, opressão, todo peso, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno, saia, em nome de Jesus, mal-estar, dor, cansaço, opressão, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, toda seta do inferno, na saúde, na mente, na alma, no corpo, saia! Em nome de Jesus agora, setas demoníacas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus agora, quebro laços e armadilhas contra nós, todo laço, toda armadilha, eu quebro em nome de Jesus Cristo, palavras contrárias, malditas, quebramos em nome de Jesus, maldições quebramos, repreendemos toda atuação demoníaca, ordenamos que saia em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre nós, nos cubra com teu sangue, Senhor, coloca anjos poderosos ao nosso redor. Eu repreendo seta demoníaca para desanimar vidas do trabalho, da fé, do propósito, do jejum, para jogar a pessoa lá embaixo, para que ela se sinta oprimida, cansada, desanimada, desestimulada. Saia em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Incredulidade, peso demoníaco, tristeza, angústia, saiam em nome de Jesus agora. Dores, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus agora. Toda fúria demoníaca contra nós, contra o nosso trabalho, eu repreendo em nome de
de Jesus, eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo em nome de Jesus. Amarro toda a força demoníaca, eu desarmo agora em nome de Jesus. Nos cubra com teu sangue, Senhor. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e cada vida. Eu consagro tudo que vamos fazer ao Senhor e tomo posse de resposta de cada oração, Senhor, de cada determinação, declaração. Eu abro o nosso primeiro jejum dos 52 dias agora. E eu tomo posse da resposta desse trabalho, jejum e oração, madrugada, nós vamos estar orando, em jejum, em oração, na madrugada, sem cessar, horas a fio, buscando sem cessar, e nós cremos, e nós possuímos a restauração, todas as restaurações, restituições, reconstruções, vitórias, respostas, mudanças, barreiras quebradas do chão, impedimentos tirados, obras demoníacas destruídas, em nome de Jesus. Força, coragem, ânimo, fé, vitórias e mais vitórias para nós. Eu tomo posse de vitórias, eu creio em vitórias, eu espero por vitórias, eu já toco em vitórias pela fé. É nisso que eu creio, é nisso que eu estou focada, Senhor. Muito obrigada. Assuma o controle desse trabalho, a reunião, derrama unção e poder. Seja conosco agora, nessa reunião, nesse culto, em todo o trabalho da quinta 24 horas, no nosso jejum, todo o trabalho de oração, toda a madrugada. Seja conosco, Senhor, até o final. Nos ajude, nos responda, que nós possamos sair com inúmeros testemunhos, respostas, definições incríveis para a glória do teu nome. Eu creio, eu tomo posse, eu agradeço e peço a tua presença aqui, o Senhor, os teus anjos acampados ao nosso redor, ao redor da igreja, a tua misericórdia sobre nós. Te amamos, Senhor. Seja conosco, te amamos, e a nossa segurança é o Senhor. A minha segurança é o Senhor. Eu sei que o Senhor é a nossa garantia de vitória. Muito obrigada, obrigada por tudo. É um privilégio estar aqui, é uma honra. Obrigada pela vida, pela salvação e por mais essa oportunidade, esse jejum que nós abrimos. É uma honra, Senhor. Obrigada. E muito obrigada por tudo que já está fazendo por nós. Eu creio, porque o Senhor é um Deus muito bom, um Pai amoroso. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020, em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio totalmente nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Segunda, eu falei dos tipos de tempestade. Hoje eu quero falar dos tipos de fome, crises, secas. Vamos começar por Ageu. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. Muito importante você pegar os detalhes, porque nada na Bíblia está por acaso.
Então, esse povo afirma. Se esse povo afirma, é porque havia uma convicção enganosa, mentirosa. A gente sabe que se você acredita numa mentira, é verdade para você, e você vive com base naquela mentira, e aí você não está indo a lugar nenhum, exatamente porque você não acredita na verdade. Você acredita na mentira. E a mentira não te leva a lugar nenhum, mas te torna escravo de uma situação. E muitas pessoas estão escravas de uma situação porque elas acreditam em mentiras. Elas botaram na cabeça delas deixaram entrar uma ideia mentirosa, demoníaca, que as mantém escravas de um problema, aí elas não saem daquilo. E você vê que eles falaram, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Ou seja, não tinha sido não foi a primeira vez que Deus tinha falado, Deus já tinha falado. Deus já tinha falado a mesma coisa que o profeta teve que voltar e repetir. Então, às vezes, nós estamos com a mentira porque exatamente ignoramos a verdade. Se você ignora a verdade porque decide ficar com a mentira, você permanece escravo de uma situação. A misericórdia de Deus é grande e Ele insiste com você, volta a falar. Repete a mesma direção. Esse povo estava com a vida arruinada, trabalhando para morrer, não chegando a lugar nenhum. Tudo que ganhava entrava no saco furado. Eu vou continuar lendo, você vai ver. Porque recebeu a liberação para voltar para a terra, Ciro financiou a reconstrução do templo, e quando esse povo sofreu oposição por parte dos samaritanos, não aguentou a pressão, essas pessoas não foram resilientes. Elas simplesmente abandonaram o projeto e foram cuidar da vida delas e investir nas suas casas, nos seus projetos. A prioridade não foi o templo, a prioridade não foi mais Deus. Por conta daquela oposição, daquele problema, eles deixaram o projeto de Deus. E estavam atrasados já por 18 anos, isso já fazia 18 anos. E ainda estavam dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E o Senhor está dizendo, vocês estão atrasados 18 anos. Vocês estão dizendo que não está na hora, que não chegou o tempo, já passou da hora. Vocês estão dizendo que vocês não estão errados, porque não é que vocês não estão fazendo, é que não chegou o tempo. Não, já passou. É por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, para falar do mesmo assunto. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Essa foi a pergunta para eles. Vocês acham que está certo isso?
Vocês só dão prioridade ao que vocês querem, aos projetos de vocês, e tudo que representa a parte espiritual, vocês deixam de lado, tudo que representa a vontade de Deus, vocês deixam de lado. A reconstrução do templo, que é a coisa mais importante, vocês dizem que não é tempo, mas é tempo de vocês se aventurarem em todos os projetos pessoais de vocês. Hoje nós é que somos o templo do Espírito Santo. E muitas vezes esse templo, que é a nossa vida espiritual, está completamente destruída, mas nós não nos importamos com a reconstrução da nossa vida espiritual. Nós só queremos o recurso que era para reconstruir a nossa vida espiritual primeiro, usar para as nossas necessidades ou as coisas que nós queremos e colocamos na frente daquilo que é mais importante. Quem era o Deus dessas pessoas? O Senhor. O que elas estavam fazendo? Envolvidas nos projetos delas e tinham deixado o templo destruído. E às vezes você vê isso acontecer com muita frequência. A pessoa não se preocupa em construir um relacionamento com Deus, mas apenas em receber alguma coisa da mão de Deus. E desviar para suas questões pessoais, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a prioridade deveria ser restaurar o templo do Senhor, a vida espiritual. E é por isso que a gente vê tantas perdas e tantas frustrações, como nós vemos aqui nesse capítulo de Ageu, a frustração que essas pessoas estavam vivendo, sofrendo, por conta desse comportamento. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam. Vejam aqui. Olha isso aqui. Onde os caminhos de vocês, as escolhas. Olha o que vocês conseguiram. Olha as escolhas de vocês. Deus estava dizendo assim, ó. Vocês são totalmente responsáveis por esse resultado aqui. Totalmente. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Trabalham demais, mas o resultado desse trabalho é uma coisa minguada. Minguada, tudo é minguado. Né? Aquele conta-gotas. A pessoa tá só recebendo por conta-gotas. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês não têm realização. Não têm satisfação. Bebem, mas não se satisfazem. Não preenchem. Porque não é isso. Vestem-se, mas não se aquecem. Tudo que vocês fazem é mais para pegar mal uma frustração para a vida. Porque não supre, não preenche, não é isso, não avança, não tem progresso. Olha só a falta de progresso aqui. Zero. Faziam e tudo que faziam dava em nada. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Não vê a cor do dinheiro, não vê para onde foi, pega no dinheiro e daqui a pouco pergunta onde é que eu botei isso, meu Deus, porque o negócio sumiu, não fiz nada, eu não entendo, não consigo fazer nada, eu não construo nada, eu não estou indo a lugar nenhum. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo.
Essa frase o Senhor repetiu exatamente para firmar na mente deles: vocês são responsáveis pelo que vocês estão vivendo. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha o resultado dessas escolhas, dessas decisões. Olha o que é que vocês estão colhendo aí. Vocês são responsáveis, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Quer dizer, isso vai me alegrar. O que alegra a Deus é ver o seu povo preocupado com a coisa certa, dando prioridade a Ele, à vontade dEle. Vocês esperavam muito. Essa é uma frase que sempre eu fico pensando, medito, eu penso, Jesus, porque isso acontece. Quem já não viveu esse tipo de situação aqui, de estar ali esperando muito e vir muito pouco? É uma decepção absurda. Você está esperando uma coisa e de repente vem outra. Mas você está esperando com base numa mentira. Porque você se convenceu que vai acontecer sem dar o que a fé exige. E aí a pessoa quebra a cara. É decepcionante. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Veio muito pouco. E o que vocês trouxeram para a sua casa, eu dissipei com sopro. Quer dizer, além do pouco, de ter vindo pouco, esperando muito, ainda esse pouco sumiu, desapareceu. Eu não sei onde é que foi parar. Quantas vezes eu já ouvi gente dizer isso para mim? Eu não sei. Eu não sei onde foi parar. Eu não sei, simplesmente eu não sei dizer. Eu sei que o pouco que tinha foi-se embora e eu nem sei onde é que foi parar isso. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O Senhor faz a pergunta e Ele mesmo responde. Por que eu fiz isso? Por quê? Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. É simples assim. Eu não posso abençoar vocês. Porque a vida espiritual de vocês está completamente destruída e vocês vivem correndo atrás de um monte de coisas e não se atentam para aquilo que realmente é importante, que vai atrair vitória para a vida de vocês. Vocês inverteram as coisas. Vocês deram prioridade ao que não deveria ter prioridade e deixaram de lado aquilo que vai determinar tudo na vida de vocês. Por isso, por causa de vocês, mais uma vez o Senhor fala, vocês são totalmente responsáveis por todo esse resultado. Vocês podem até não querer ver, não aceitar, mas vocês são os responsáveis. Pelas suas frustrações, pelos seus resultados, pela condição em que vocês estão. As escolhas que vocês têm feito. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Vocês não têm mau resultado. A terra não frutifica. Por conta do comportamento de vocês. Nos campos e nos montes provoquei uma seca. Deus fala, provoquei uma seca, que atingiu o trigo, vinho e azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Tudo foi prejudicado.
as necessidades básicas, o trigo, o vinho, o azeite, tudo que era essencial, tudo, e tudo mais, homens, gado, nada tinha ficado fora, era uma maldição mesmo, por conta daquelas escolhas. O trigo é o pão, o vinho, que sempre representa alegria, o azeite, a unção, poder. Perderam tudo. Nada mais produzir. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Novamente, o profeta foi lá falar com o povo. Tocar no mesmo assunto. Vocês não fizeram. Vocês estão atrasados. E vocês são responsáveis por esse resultado que vocês estão vivendo. Eu não pude abençoar vocês. Porque vocês inverteram as prioridades e sua vida são suas prioridades. Quando a gente não gosta do resultado, a gente tem que procurar nas nossas prioridades. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Toda vez que nossos resultados são insatisfatórios, nós não estamos satisfeitos com os resultados, vá lá observar, vá procurar nas suas prioridades. Então, essa seca aqui, essa fome, essa dificuldade, essa escassez, essa coisa travada, amarrada, minguada, estava totalmente relacionado às prioridades. Eles deixaram, quando a oposição chegou o problema, eles tiraram Deus do foco, o projeto de Deus, e cada um foi seguir a sua vida, cuidar das suas coisas. E a partir dali, tudo começou, a escassez foi tomando conta da vida deles. Porque Deus esperava que esse povo permanecesse. Até porque tinha acabado de ser liberado do cativeiro, recebeu apoio, estava sendo financiado pelo império da época, porque Deus determinou que assim fosse. Quer dizer, tinha favor, mas eles usaram o favor que eles receberam, eles canalizaram a bênção que eles receberam para a coisa errada, para o lado errado. Eles usaram o mal. E deixaram lá. E ficavam com aquela conversa de que não há tempo. Não há tempo disso, não há tempo daquilo. Quantas vezes eu encontro gente falando isso? Não é tempo de mudar, não é tempo de assumir um compromisso com Deus, não é tempo de se voltar para Deus, não é tempo de voltar, não é tempo disso, não é tempo daquilo. O sujeito está gemendo, não tem mais onde pôr frustração e decadência, e ele ainda está com essa conversa fiada, ainda não é tempo, e Deus está dizendo, meu filho já passou de hora, será que seus resultados não estão mostrando para você, não? Olha os seus resultados. Olha o que você está vivendo. E
você ainda está acreditando nessa mentira? Que vai vencer sem buscar Deus, vai vencer sem se submeter a Deus, vai conseguir sair do problema sem se humilhar, sem se arrepender, sem fazer o que é preciso. Não. Não. Esse povo foi beneficiado, financiado, com um propósito, porque Deus nos abençoa com um propósito, do nome dele ser glorificado. E quando nós desviamos e mudamos o propósito, aquilo volta contra nós mesmos. Nós é que vamos sofrer as consequências do mau uso das oportunidades, o mau uso dos favores, o mau uso de todos os benefícios recebidos para glorificá-lo. Então, 18 anos de desobediência, aqui nesse caso. Um atraso de muitos anos. E era um equívoco. Eles estavam enganados. Nada estava andando bem, exatamente por isso. Falta de obediência na reconstrução do templo. Nada. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Vejam o que suas escolhas causaram. Vocês são totalmente responsáveis pelo que estão vivendo. E aí nós vamos ver a seca dos dias de Elias, dos dias de Eliseu, que também foram por conta do abandono de Deus. Quando eles mudaram de Deus, também não caiu mais chuva, a coisa não prosperou. Tudo travou. Nós vamos ver nos dias de Abraão, fome. E Abraão também, naquele momento, não passou no teste, ao invés de resistir, desceu para o Egito, pegou problemas, sofreu consequências, porque ao invés de ter, naquele momento, resistido, não resistiu. Cedeu para aquela pressão. E a palavra vai nos ensinando por que muitas vezes nós pegamos, nós atraímos problemas para a nossa vida e vamos vivendo a vida com base naquele engano e muitas vezes falando exatamente o que esse povo estava falando. Não, não é tempo. E aí vem a palavra do Senhor novamente e diz, não, olha, vocês estão por anos atrasados. É por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Porque vocês deveriam estar lá na frente, fazendo o que eu mandei vocês fazerem e vocês não fizeram. É por isso que as coisas estão do jeito que elas estão. Aí vamos aqui para Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Tudo leva a crer que ele ia fazer a mesma coisa que o pai tinha feito lá atrás.
procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Ele está aqui firmando a promessa que tinha feito para Abraão. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, então eu vou fazer. É muito importante isso. Abraão se submeteu, ele foi crescendo em Deus, foi ganhando maturidade, e você vai vendo a entrega dele, até chegar no ponto de entregar o Isaac. E ali, o Senhor falou, eu vou fazer, porque você não me negou. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac formou lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Muito bem. Eu amo essa passagem porque ela cabe muito bem nesse período que nós vivemos e estamos caminhando aí para sair. Muito bem. Quando a fome, a crise chegou, é uma pressão, né? É um problema que oprime e te força a tomar uma decisão. Com base na situação, a gente entende que ele estava pensando em descer para o Egito. Descer, o Senhor disse, não desça ao Egito. O pai dele tinha descido lá. Egito representa o mundo. Descer significa que eu estou num lugar mais alto e, de repente, eu opto por ir para um lugar mais baixo. Tudo relacionado ao Egito fala de descer, descer. Então, quando um homem, uma mulher, que diz que teme a Deus, está andando com Deus, ele está num lugar mais alto que o Egito. Quando o problema chega e ele se sente pressionado, ele é tentado a descer para o Egito. O que é descer para o Egito? Buscar recurso fora de Deus. Se apoiar nas mesmas coisas que o mundo está se apoiando. Seguir o mesmo caminho, dar ouvido às mesmas vozes. Que foi exatamente o que nós vimos nesse período. A boca maldita da mídia foi assim, como nunca. Ela já é violenta, mas nesse período ela foi e tem sido. É a boca do terror. Só sai terror. E o povo de Deus, ao invés de continuar olhando para Deus no santo monte, eu vou subir para o santo monte do Senhor, eu vou ficar lá. Não, muito crente desceu para o Egito. Não foram poucos. Não foram poucos que desceram para o Egito. Seguiram o padrão do Egito, deram crédito ao Egito, ouviram as vozes do Egito, fizeram como o Egito estava fazendo. Desceu, não subiu. Já estava num lugar mais alto, decidiu descer. Mas graças a Deus,
que não importa o tempo, sempre tem Isaques, que mostra para todo mundo que dá para ficar no lugar considerado dificílimo e ter um resultado fenomenal. Graças a Deus. Que tem gente que enquanto está todo mundo descendo para o Egito, ou se mordendo de inveja, porque não faz o que tem que fazer, e se incomoda com quem faz. Tem alguém focado na palavra de Deus. Tem aqueles que focalizam a palavra de Deus, não comem a semente, mas plantam a semente. E ficam com a voz de Deus. Se era crise, fome, com certeza, vozes estavam ecoando por toda parte. Morte, fome, peste, tudo. Mas a Bíblia diz que Isaac ficou com a voz de Deus. Ele deu ouvidos à voz de Deus, ele ficou onde ele tinha que ficar, e ele fez mais que isso. Ele plantou quando ninguém estava plantando. Além dele ficar no lugar difícil, ele ainda decidiu plantar a semente da fé. Qual foi o resultado naquele ano de crise, de fome, de peste, de tudo que não presta? O homem enriqueceu quando tinha gente morrendo, gente fugindo, gente correndo. Ele enriqueceu, ele prosperou. Foi o melhor ano da vida do Isaac até então. Porque naquele ano ele colheu 100 vezes mais, enriqueceu tanto, em todas as áreas, que quem estava de fora, o rei do lugar, ele incomodou até o rei. Os filisteus não estavam fazendo o que ele estava fazendo, porque ímpio nunca faz o que tem que fazer, mas fica rangendo os dentes para quem faz. Invejaram, foram entulhar os poços, e a atitude do Isaac não foi uma atitude passiva, isso me encanta. Porque eu não encontro na palavra de Deus um herói, aquele que está ali, classificado como um herói da fé, com passividade, inércia, covardia, entrega, fugir de alguma coisa, seguir a maioria. Eu não encontro. Não segue a maioria. Você vê eles ouvindo a Deus e ouvindo a Deus. Deus falou com eles. Deus falou com Abraão, sai, Abraão saiu. Falou com Isaac, fica. Isaac ficou. Isaac ficou. Eu olho aqui nos dias de Ageu, esse povo precisou chegar numa condição tão difícil, por desobediência, atrasados, acreditando numa mentira. A palavra de Deus vem de novo, ó. Vocês estão atrasados. Aí obedeceram, foram fazer, mas precisava perder tanto tempo da vida assim? O tanto que tempo é precioso, 18 anos da vida, meu Pai do céu. Precisa levar tanto tempo? Outro dia alguém me mandou uma mensagem e falou para mim que agora vai dar quase 15 anos, por quase 15 anos,
a pessoa foi vivendo esse tipo de vida. Ela disse: eu via gente vencendo, me incomodava, gente que tinha muitas vezes uma história muito parecida com a minha, mas eu muitas vezes eu ficava era com raiva. Como? E ela disse, demorou quase 15 anos para eu entender que o problema é simples, muito simples. Essas pessoas deram a Deus e eu não dei. Elas deram a Deus e eu não dei. É simples. A pessoa disse, a verdade é que eu descobri que eu vinha sendo o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Achava que estava abafando, estava fazendo o melhor, mas não passava de casca. E aí eu me incomodava com os resultados que eu via. Como? Só que aí, agora as vendas caíram, só que eu perdi tempo demais na minha vida. Acreditando realmente em mentiras. Sem dúvida, o Senhor está olhando para o nosso coração, a pureza desse coração. E eu descobri que o meu não era um coração que agrada a Deus. E essas pessoas, elas deram e eu não dei. Ela disse, é duro agora, depois de tanto tempo, entender que a coisa é simples. Tem gente que dá a Deus, tem gente que não dá a Deus. Como eu questionava, batia no peito a minha religiosidade, apontava o dedo para alguém e dizia, como que ele pode ter recebido isso? Está cheio de erros, isso, eu não faço isso. Ela disse, muitas vezes eu me achei muito mais espiritual que um monte de gente. Muito melhor do que um monte de pessoas, um monte de gente que estava aí testemunhando. Mas, certamente o coração daquelas pessoas era um coração quebrantado, humilde, aberto para Deus, dependente de Deus. Não um coração questionador, invejoso, rancoroso. E foi muito importante, porque você vê, a gente fala isso o tempo todo, e ela disse, eu entendi. Essas pessoas deram a Deus e eu não dei. Fizeram o que tinha que ser feito e eu não fiz. Fiquei só argumentando, questionando, cheia de mim mesma. Isaac, chegou também lá uma crise. Ele foi tentado a fazer o que a maioria estava fazendo. Vou fugir, vou para lá, vou dar um tempo. Mas significava essa saída descer. E o Senhor não tem isso para crente. Para os seus filhos, descer. É subir. É subir. Mas como é que a gente sobe? Elevando o padrão. Ouvindo a Ele. Fazendo diferente da maioria. Não descendo. Não se curvando às ameaças que rondam. Não. Quando eu olho para tudo isso, eu só agradeço a Deus o tempo todo.
Porque eu sei, conhecendo a palavra e vivendo, caminhando com Deus, que essas coisas chegam na vida da gente para nos refinar, para nos testar, para ver o que sai de dentro de nós, sempre para nos levar para um tempo melhor. Sempre. Sempre. E quando você passa por aquilo, confiando em Deus e plantando a boa semente, plantando, quando está todo mundo dizendo, o que é isso? Isso é loucura, fazer isso aí é loucura. Uma pergunta que eu fiz para mim mesma foi, o que o meu Senhor faria nessa pandemia? Aí eu vou fazer para você. Você acha que Jesus ia ficar em casa? Tem alguém aqui que acha que Jesus ia ficar em casa? Tem alguém aqui que acha que Jesus ia esconder em algum canto? Mas, perguntas, aí eu tenho a resposta para agir. Jesus ia dar ouvidos a quem? As más notícias, os incrédulos, os escandalosos, aos medrosos. Quando a palavra do Senhor veio, tinha sumos sacerdotes, reis, governadores, gente grande para todo lado, mas a palavra dele foi lá no deserto. E ele levantou, foi João Batista. Então, estava todo mundo ouvindo, a maioria. Mas tinha alguém lá. E você vai ver um grupo que corria para o deserto para ouvir aquele sujeito esquisitão, que era diferente de tudo. Jesus, eu tenho absoluta certeza que ele não ia ficar em casa, que ele ia sair, que ele ia enfrentar, que ele jamais daria ouvidos aos religiosos ou à mídia da época tendenciosa, porque é só ler as Escrituras e você vê, Jesus era diferente de tudo. E por isso ele incomodava tanto. A coragem, a força, o posicionamento, sua convicção. E ele não se curvava a um sistema falido. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu paro com base nas Escrituras e faço pergunta e dou a resposta. O que Jesus faria? Ele se acovardaria? Ele fugiu dos desafios, dos problemas? Quando? Que ele se escondeu? Tudo que ele fez foi com propósito. Agora, alguém encontra alguma covardia nele? Em todo tempo, a história está aí para contar. Problemas e problemas vieram. Estava vendo os números que o ano passado
morreu mais pessoas nesse mesmo período do que esse ano. Então, assim, nós temos vivido debaixo de um favor, lamentamos as perdas, não apenas por Covid, por qualquer coisa, porque toda a vida é importante. Agora, faz parte, é assim, a vida é assim. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente, das mais diversas maneiras. Nós nos alegramos tanto com o nascimento. É triste quando alguém vai, mas um dia eu também vou. Cada um vai. Eu tenho alegria dentro do Ministério Mudança de Vida. Isso é uma vitória. Nós tivemos pessoas dentro de todo o ministério, todas as igrejas, entre os nossos membros, que até pegaram. Poucos foram internados. Nenhum, até o presente momento, chegou ao nosso conhecimento que foi para a UTI. Nenhum chegou ao nosso conhecimento que morreu. Quem teve alguma coisa, depois que fez algum comentário, foi sintomas leves e a vida andou. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a vontade do Senhor e o que não faz. Isso é Deus. Mas durante todo esse período, o que nós fizemos? Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos. Tivemos um período fazendo 8 cultos por dia. Nós nos escondemos? Não. Nós estávamos nas ruas, nos becos, nas comunidades, alimentando pessoas. Nenhum dia paramos de pregar, de ajudar, de alimentar, de atender, de socorrer. Nada. Porque a pergunta foi feita: o que o nosso Senhor Jesus faria? Ele ia se esconder? Ele ia abandonar as pessoas? Ele ia fugir? Ele ia se trancar em algum canto? Não. Não. E nós temos o Espírito dele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que levantou, habita em nós. Então o problema chegou, mas como reagimos diante do problema? Qual foi o nosso comportamento diante do problema? Um comportamento de coragem, ação, de enfrentamento, de otimismo, de fé. Porque essa é a palavra que eu recebo, é o Espírito do Deus que eu sirvo. Não é um espírito que nos leva a acovardar, a nos entregar, a fugir, a nos esconder, a descer para o Egito e fazer como a maioria. Fica e planta, que eu vou te abençoar. O que aconteceu?
naquele ano, no pior ano, foi o pior ano da vida do Isaac. E o melhor ano da vida do Isaac. O pior que ele enfrentou e o melhor que ele viveu. Você não vai ver a palavra mostrar um tempo tão difícil como foi esse, mas um tempo tão glorioso como foi esse. Se dissessem para nós, lá no início do ano, em fevereiro, nós íamos passar pelas coisas que a gente passou, as coisas que nós vimos, que foi maravilhoso. Eu gosto disso, sabe? Porque enquanto eles nos obrigaram a usar máscaras, também muitas máscaras caíram. Muitas máscaras caíram, porque nesse período ficou evidente quem é, quem não é, quem crê, quem não crê, quem está, quem não está, quem está com você, quem não está com você. Ficou evidente. Você olha para fora, em toda parte, dá para saber quem está do lado certo, quem não está, quem defende o que é certo, quem não. Para onde você olha? Porque é num momento assim, que sai, que vem para a superfície, o que é de verdade. E também, você consegue ver claramente o que é puro engano. E foi exatamente isso. Esse foi um tempo muito difícil na vida de Isaac. Ao mesmo tempo, o melhor tempo da vida dele. Foi o melhor ano da vida dele até então. Porque problema, fome, dificuldade. Imagina a pressão sobre ele. E a palavra veio. Imagina o tamanho da pressão em olhar e pensar, porque a ideia é o quê? Meu Deus, eu devo guardar a semente, eu tenho que segurar a semente, eu tenho que comer a semente. Não, você vai plantar a semente, você vai lançar. Não é hora de guardar nada, não é hora de se esconder, não é hora de descer, é hora de subir, é hora de plantar, é hora de semear. Em meio a esse caos, a essa crise, o mundo geme e você planta. Para o Senhor. E ele plantou no pior momento da vida dele. E aquele tempo se tornou o melhor na vida dele. O melhor. E aí você vê o colapso para tudo quanto é lado, situações diversas acontecendo. Mas aqueles que têm buscado o Senhor, é uma boca só, eu ouço isso o tempo todo. Gente falando, foi o melhor, tem sido até agora o melhor ano da minha vida, eu não tenho sentido, eu tenho vivido, a glória de Deus, eu tenho experimentado coisas que eu nunca experimentei. Isaac experimentou o que ele nunca tinha experimentado, ele enriqueceu no tempo da crise. Ele causou inveja e incômodo em tanta gente. Os que não estavam fazendo nada. Eu gosto da atitude dele, o quanto que ele foi ativo na fé. Ele não só plantou, ele enfrentou a perseguição dos filisteus, ele desentulhou os poços, ele cavou, e eles vinham tentando tomar o poço, e ele não parou de cavar. Você vê assim, sabe, aquele tipo de gente que não
para, que é imparável, e vai construindo, e vai crescendo, e vai progredindo. É muito, eu aprendo muito com isso aqui. Ele não comeu a semente, porque era momento de pensar, eu vou guardar a semente, porque eu vou ter que comer. Isso aqui, se eu lanço lá na terra, se ele tivesse comido, não tinha nada para colher, ele plantou. Se ele tivesse descido, não teria vivido essa glória. Ele ficou, com base na palavra do Senhor, ele plantou. E aquele foi o melhor ano da vida dele até então. Ele colheu 100 vezes mais. Inveja, hostilidade, muita coisa difícil, fome, mas ele se diferenciou. Os resultados dele foram completamente diferentes, porque o espírito era outro, a fé era outro, o comportamento foi outro. E assim, você vê só uma pessoa otimista, para cima, faz o que ele fez, que está focada na coisa certa. Eu aprendo com essas pessoas. É com elas que eu aprendo. Eu aprendo com o sistema do Senhor, eu aprendo com eles. Assim, não tem chance de alguém querer me entupir, do contrário. Está aqui dentro, ninguém pode tirar. Porque eu trabalho botando, isso aqui está aqui. Se alguém vem e... Outro dia mesmo, eu tive com um médico, e ele falando e tal, eu falei, doutor, você sabe como eu, que a coisa não é assim. E olha as previsões, e esses caras estão todos envergonhados. Previsões e previsões. E eles ficaram com a cara no chão. E ele falou, é verdade, é verdade, é verdade. Eu falei, e vem cá, lamentável, mas as pessoas morrem. Todo dia alguém vai morrer. Mas você sabe, ninguém fala mais, ninguém mais é assassinado, ninguém mais tem câncer, ninguém tem mais nada, não existe mais nada. Ele disse, é verdade, é verdade. Eu falei, então, os interesses só fizeram uso disso aí. Mas o que me dói, não é que o mundo foi levado, porque o mundo jaz no maligno. É quando o povo de Deus não fica igual Isaac, fica, que eu vou te abençoar. Eu fico, Senhor. Poucos. Se nós somos a esperança do mundo, a salvação para esse mundo, a igreja é a salvação para esse mundo, a igreja tem a solução para esse mundo. Cada crente sabe dizer como se resolver os problemas desse mundo. É isso que é inaceitável. Um crente que é uma autoridade e que pode dizer para qualquer pessoa como se resolve os problemas, se entregar aos mesmos medos que todo mundo está tendo. Você está entendendo? Não. Porque você é a resposta. Diga, eu sou a resposta. Sim! Cada crente tem a resposta para solucionar essas mazelas. Você sabe dizer para o seu vizinho que está com um problema sério, onde buscar ajuda, como sair daquilo. Não sabe? Você sabe. Você sabe onde está a resposta, onde está a saída,
Onde está a solução? Cada crente sabe. Dizer, faz assim, que você vence. Eu e você, nós sabemos onde está a fonte e a solução para as coisas. E é com isso que a gente tem que ficar. Não temer nada. Uma outra coisa que ficou evidente nesse período. E é aí que a coisa... meu Deus, vai embora. Eu estou animada com esse negócio. Os generosos. Aqui, nesse período, deu para saber quem comeu a semente, quem plantou a semente. Quem vai explodir e colher 100 vezes mais. Gente que em nenhum momento comeu a semente, mas continuou plantando a semente, plantando a semente, plantando a semente, ajudando a alimentar a gente, e ajudando de cair, plantando, o coração generoso. Eu pude ver Deus testando pessoas. Porque uma coisa que eu falei para alguém, acho que segunda, mas eu falo sempre, o Senhor fala com as pessoas, só que umas dizem sim, outras não. Umas abrem a porta, outras continuam com a porta fechada. Porque antes de uma coisa chegar, eu tenho que dar. Antes dele colher 100 vezes mais, ele teve que plantar. Você não vai colher 100 vezes mais sem antes ter plantado. E plantado em circunstâncias que exigiam um nível de fé altíssimo. Porque aqui, plantar nessas condições exigia dele um nível de fé altíssimo. Continuar plantando a boa semente nesse período difícil exigiu um nível de fé altíssimo. E a boa notícia é que muita gente subiu o nível, não desceu. Não comeu a semente, plantou a semente com generosidade, com liberalidade. Porque você tem que lembrar da oferta da viúva. Tinham muitos ali deram muito, verdadeiras fortunas, de acordo com o Senhor. Mas era do que estava sobrando. A viúva não. E a oferta dela foi a maior, porque foi a sacrificial. Então Deus, Ele testa a nossa capacidade de ignorar. Tem situação difícil, mas eu fico com a palavra, eu vou ficar com a palavra, eu vou plantar a boa semente. Eu vou agir a fé viva, que é uma fé sacrificial. Então isso aqui é para a gente aprender. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque essa não foi a primeira, nem será a última situação difícil. E eu vi muita gente engolir com muita facilidade tudo que foi sendo dado. Ceder numa passividade. Foi muita passividade. E Deus não espera isso de nós. Isaac não foi passivo. E ele plantou. E ele plantou no tempo de fome, de crise. E foi exatamente no pior tempo que ele teve o seu melhor tempo. Quando ele olhava, certamente ele via e sofria a pressão da situação, que não foi pequena. Era um tempo terrível. E a semeadura de fé, o passo de fé, o ficar com a voz de Deus e fazer a coisa certa, levou ele a viver o melhor tempo da vida dele. No pior tempo, ele viveu o melhor tempo. É maravilhoso.
Deixa eu vir para essa última fome aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? É muito interessante que os gibeonitas mentiram, foram dissimulados, enganaram o Josué, e o Josué naquele momento, a Bíblia diz que ele não foi orar ao Senhor, e acreditou que toda aquela simulação deles, de gente que tinha vindo de uma terra estranha, uma longa viagem, e fez um acordo com eles, um juramento que eles podiam ficar na terra de Israel. Então, aquele juramento, aquele acordo, foi feito por Josué. Como Deus é um Deus de palavra, de novo, como Deus é um Deus de palavra, Ele exige a mesma coisa do seu povo. Não importa o tempo, não importa a época, uma vez que um líder, que era a autoridade daquele lugar, assumiu algo, os outros vão ter que manter. Vocês fizeram um acordo com os gibeonitas, com os amorreus. Olha só como Deus cobra. Não é porque era o ímpio, mentiroso, perdido. Não, mas o senhor vai cobrar de mim porque eu quebrei o acordo com os gibeonitas. Um erro não justifica outro. Se os gibeonitas enganaram, erraram, vocês são diferentes. Vocês mantêm a palavra. E Saul foi esse cara que eu sempre falo, que o que ele tinha que fazer ele não fazia, o que ele não tinha ele fazia. Ele estava sendo no lugar errado. Pois exterminar os midianitas, os amalequitas ele não exterminou, mas vim tentar exterminar com o gibeonita, que não era, ele foi. Fazia tudo errado. Pois ele morre. E tem que lembrar que toda escolha que você faz vai afetar quem está do seu lado, seus descendentes. Ele morre, entra uma fome, uma crise. Que já imagina esse período durando 3 anos, já 3 anos nisso, na fase aguda. Imagina. Davi, para mim, demorou demais para ir buscar uma resposta para isso aqui. Quando aquilo já estava lá por 3 anos, durou tanto tempo, ele corre, vai perguntar a Deus, e Deus dá a resposta. A terra está nessa seca por conta da atitude do Saul. Ele quebrou um acordo, uma aliança que foi feita. E Deus é um Deus de alianças, é um Deus que honra e ensina isso para o seu povo. A culpa era do Davi? Não. Aquela seca entrou na terra de Israel por conta do Davi? Não. Mas quem era o líder agora? Davi. Quem tinha a responsabilidade de reparar aquilo, já que Saul já tinha morrido? Era Davi. E ele tinha que ter coragem para isso. Ele precisava, olha só o que ele fala, para que vocês abençoem a herança do Senhor. Olha só, tem que reparar. Às vezes a gente, eu também penso, me vem na minha mente, que o Davi achou que aquele negócio era um negócio passageiro. Sabe, uma crise, um problema que entra na tua vida e você pensa, não, vai passar.
E você não faz nada, você não vai a Deus, você não busca saber por que aquilo entrou na tua vida, por que você está vivendo aquilo. Não, vai passar. Tem gente que bota na cabeça exatamente isso. Que do nada uma coisa vai se resolver sem que ele tenha que fazer nada. Uma hora muda. Mas está provado que as coisas nunca vão se resolver do nada. É preciso uma ação correta, acertada, para cessar aquele problema. Se eu não dou a Deus, se eu não faço o que é preciso, aquilo não anda. Aí ele foi. Porque o Senhor falou. Culpa do Saul. Aí foi nos gibeonitas. Os gibeonitas disseram, nós vamos querer 7 descendentes de Saul. Pronto, o homem já tinha morrido. Estava lá a família gemendo. Filhos e netos precisaram ser entregues aos gibeonitas e executados. Uma tristeza. Aqui a gente aprende muita coisa. Não importa o tempo que leve. Isso é uma coisa que eu prego há muitos anos. Não importa o tempo que leve. Se algo não foi resolvido lá atrás, você vai topar com ele em algum momento da sua vida. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que não estão avançando, nós não conseguimos ultrapassar por nada, exatamente porque nos recusamos a resolver as pendências que nós deixamos aí para trás. Não reparamos, não queremos enfrentar por covardia, não agimos naquilo, somos passivos, omissos, acomodados, covardes, e deixamos. Não, uma hora isso vai mudar. Não enfrentamos aquilo, negamos a responsabilidade, nos recusamos a assumir responsabilidade por algo que é nossa. Toda vez que você tomar uma decisão, você tem que lembrar, você não pode ser egoísta. E achar que aquilo vai parar em você. Nunca para em nós. Se você é uma liderança, isso vai afetar seus liderados. Você é um pai de família, uma mãe de família, isso vai afetar seus filhos e seus descendentes. Você vai topar com isso diversas vezes aí na frente, até você enfrentar. Você acaba vendo aquela situação na vida de um filho, na vida de um neto, aquilo se repetir, porque você não teve a capacidade de assumir a responsabilidade, corajosamente ir lá e reparar aquilo, resolver aquela pendência, admitir, perdoar, zerar aquilo, consertar. A gente vê isso, a gente que lida com pessoas, nós sabemos muito bem o que uma situação que nunca é reparada pode causar na vida de uma pessoa, pode alterar o destino dela completamente. E afetar dos seus filhos também, dos seus descendentes. Escolhas. Elas afetam a nossa vida. Mas mais triste para mim ainda é você ver afetando a vida dos seus. Nós não podemos ser inconsequentes, imaturos, egoístas, irresponsáveis. Nós não podemos. Toda vez que você for tomar uma decisão, você tem que entender que essa decisão vai respingar, ou muitas vezes vai afetar profundamente a vida de quem está ao seu redor e dos seus. As atitudes erradas do Saul, o homem já estava morto há tanto tempo e ainda estava lá, ó, filhos e netos pagando
sofrendo o peso daquela carga, daquelas escolhas erradas. O Davi teve que tomar uma decisão aqui muito difícil, mas ele tinha que fazer. Ele não podia simplesmente agora ignorar e dizer, não, não é problema meu. Era assim. Tanto que a fome veio no tempo dele. E agora ele, como líder, tinha que ter a responsabilidade de fazer a reparação que o Saul, para as ações do Saul. Porque Deus é um Deus de palavra. Ele honra a sua palavra. E nos ensina a honrar também. O tempo todo Ele está nos ensinando a honrar a palavra dEle. E não achar que podemos passar por cima de alguma coisa e morrer ali. Então, essa crise aqui, ela tinha se instalado e já durava 3 anos, essa fome, por conta de algo que nunca tinha sido reparado. Ainda domingo, no encerramento, eu li Provérbios, aquele versículo do Provérbios 28, que fala que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Só quem confessa e deixa que alcança a misericórdia. Não prospera, não vai além. Então, cada crise aqui dá para a gente entender, e é importante você distinguir, entender por que tal coisa está aqui na minha vida. Será que eu estou igual o Israel nos dias de Ageu? Ah, não é tempo de fazer isso, já passou de hora. Eu estou dando prioridade a tudo menos ao que eu devo dar, que é a Deus, a minha paz espiritual. Eu deixei de fazer e estou deixando lá, como que... Ah, não é hora, não é tempo, já passou de hora. Nada vai, e o problema está aí, ó. Vocês são responsáveis por essas escolhas, por esse resultado. Exatamente porque vocês deixaram de fazer o que vocês tinham que fazer. Olha a história de Isaac. O problema chegou para ele também. E olha que coisa maravilhosa. O pior tempo da vida dele virou o melhor tempo, porque ele ficou com a palavra de Deus e fez o oposto de todo mundo. Olha como ele terminou. Aquele ano que chegou para ser o pior foi o melhor. Humanamente era o pior. Porque ele agiu a fé, foi o melhor. Muitas vezes, uma crise chega exatamente para ver o que vai sair. O que saiu do Isaac? O problema chegou, o que saiu de você? O que tem saído? Porque você vê que mudou radicalmente a vida dele. Que virada. E muitas vezes é isso aqui. Não fui eu que fiz o negócio, mas de repente o negócio chegou e eu tenho responsabilidade em reparar. Ou muitas vezes o Senhor está falando abertamente todo dia. Se você não reparar, você não vai prosperar. Se você não agir nisso aí, se você continuar passando por cima, enterrando vivo, você precisa lidar com isso. Porque há quanto tempo, né, a gente acha que uma coisa fica lá. Não. Eu não quero nem lembrar, deixa isso para lá. Mas espera aí, tem coisa que não dá para você seguir em frente. A Bíblia você fala que não tem que voltar no passado. Não, querido, não. Remoer passado é uma coisa, ter pendências com ele
E nunca reparar é outra história, e nós não somos criancinhas para não entender isso. Nós não somos. E às vezes ficamos preocupadinhos demais com as consequências, mas para mim é o seguinte, para mim não, a Bíblia, aprendo com a Bíblia. A pior consequência não é o que vem das pessoas. É aquela que vem daquilo que rege tudo que é o mundo espiritual. Deus não passa por cima da palavra dele. E uma vez que diz que eu nunca vou prosperar, eu nunca vou prosperar. Que a minha vida nunca vai andar, minha vida nunca vai andar. E se isso não assustar, não chocar a vida de uma pessoa, então eu não sei de mais nada. Se pesar muito mais consequências vindo por pessoas do que a consequência espiritual, aí não tem mais nada a ser feito. A consequência espiritual que é o problema. Nosso problema não são as pessoas. Não são mesmo. E sim, toda a parte espiritual que quando o céu cerra, está cerrado, acabou, não, fechou, fechou. As coisas não chegam na nossa vida, elas não acontecem assim, sem ter um sentido, há um porquê. E nós precisamos identificar para nós agirmos. O que Deus está exigindo de mim? Eu preciso dar. E dessa maneira eu dou condições para a minha vida que não andava começar a andar, minha vida fluir, minha vida deslanchar. Pega o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Liga o seu pensamento no céu. E você pode falar com o Senhor agora, de todo o seu coração. Tudo que você entendeu. Porque a palavra vem e ela ilumina a nossa vida, traz clareza para as coisas. Nos ajuda a ver aquilo que nós não estávamos vendo, entender o que a gente não estava entendendo. E aí nos dá condições de agir nas áreas que são necessárias, dando a Deus condições de agir na nossa vida e a nossa vida deslanchar, fluir, ir embora de forma gloriosa. Fala com o Espírito Santo. Onde você se encaixa, o que você entende? É a situação dos dias de Ageu? Procrastinação em obedecer? É um teste de fé, como nos dias de Isaac? É reparação, como nos dias de Davi? Então, eu sei o que Deus está esperando de mim para agir. Basta agora eu me levantar e me colocar à disposição de Deus e agir no ponto. Nós entramos no segundo semestre.
no segundo tempo. Eu creio em viradas poderosas, em acontecimentos incríveis, em pelo menos, eu não gosto de limitar Deus, mas eu creio em, no mínimo, restituição em dobro. Do que nós cantamos, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio nessas restituições, nessas restaurações. Eu creio em mudanças. Eu creio nessas bênçãos exponenciais, nessa inundação de bênçãos. Eu creio. Eu vou ver, como eu já tenho visto isso, eu vou ver mais. Isaques. Gente que nesse primeiro semestre plantou de forma assim incansável. E o que veio como o pior tempo, acabou se tornando o melhor. Porque o foco não foi a crise, mas foi Deus, foi a palavra de Deus. E o resultado não tem como ser diferente. Você planta, você colhe grandemente. Agora tem uma palavra que não sai nunca da minha cabeça. Aquela que Jesus falou. Vocês pensam que a colheita é para daqui 4 meses? Vejam, os campos estão brancos. E diversas vezes eu falei essa palavra. Às vezes a gente acha que uma coisa, ela vai tão longe, vai levar tanto tempo para aquilo acontecer. E aquilo está mais perto do que a gente imagina. E o Senhor falou isso para os discípulos. Ó, os campos já estão brancos. Vocês pensam que vai ser para daqui a 4 meses? Vejam, os campos estão brancos. Quando você está lá dando a Deus, Ele vem com aquele crescimento explosivo, com aquela explosão. Processos que são acelerados. Mudanças radicais. Coisas que vão acontecendo que você não tem como explicar. Você vê fluir. Aquilo está fluindo. Você põe a mão e aquilo está fluindo. Aquilo está andando. Eu creio. Uma coisa que está em Neemias. Ele pediu no capítulo 2 para o rei cartas que ele pudesse ser favorecido diante dos governadores. Também que ele pudesse ser favorecido com a madeira necessária. E o rei o favoreceu dando todas as cartas que ele precisava para ele encontrar favor em cada necessidade, em cada ponto, e ele pôde ter tudo que ele precisava através do favor do rei, estendendo a outras pessoas para que favorecessem, beneficiassem o Neemias. E Neemias
teve todo o favor que ele precisava para poder chegar lá, construir a casa que ele precisava e realizar as coisas que ele precisava. Todo o favor. Então eu creio em cartas dadas pelo Rei, que é o Senhor, liberando favor para você. Eu creio em favor, muito favor. Eu oro e Deus põe isso dentro de mim, muito favor. É tempo de viver favor de Deus, numa proporção imensa. Por isso que cada um precisa entender bem onde está, para agir no ponto. E não deixar nada no seu caminho. E deixar um caminho livre para o Senhor chegar e agir com grande poder. Você entende isso? Dê condições a Deus. Dê condições a Deus. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Anota, porque eu gosto disso. Você vai ver o que Deus vai fazer esse ano ainda na nossa vida e na vida do nosso povo. Você vai ver. Que virada. Não fica sem anotar não, anota. Porque isso vai edificar a sua fé grandemente. O que Deus vai fazer. Ele tem feito coisas grandes por nós. Mas você vai ver a quantidade de restituições e restaurações. De coisas imensas chegando na nossa vida. Recompensa que vai muito além. Nós vamos terminar. O Senhor sempre coloca isso no meu espírito. Que quando nós findarmos esse ano, nós vamos estar aí dizendo, se foi o melhor ano da nossa vida, nós fizemos proezas, uau. Como que nós estamos onde estamos com tudo que aconteceu nesse mundo. E vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi Deus, 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 Deus. Eu creio. Isso é para quem crê. Por isso que cada palavra que vem até nós é para nos endireitar, nos colocar no caminho, porque a promessa está de pé. A palavra não volta vazia. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Tudo que eu tenho que fazer é me colocar na posição e dar condições. Como diz a Bíblia, a promessa nunca falha. Somos nós que falhamos. Fale com o Senhor. O Senhor está restaurando os meus sonhos. O Senhor está. O Senhor está restaurando minha vida, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Senhor. O Senhor está restaurando os meus sonhos. O Senhor está. O Senhor está restaurando minha vida. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta. Eu sei que o Senhor está trabalhando
para cima. O Senhor está. Olha para cima. Restaurando os meus sonhos. O Senhor está. O Senhor está restaurando minha vida. Faça tudo o que você tiver que fazer, porque os seus olhos estão em Deus. Olhe para Ele. Porque pode vir o que for. Na vida daqueles que estão escondidos nele, a diferença sempre haverá. Sempre nós vamos ver diferença. Se essa palavra chegou, você está aqui, você está ouvindo, cada um aqui sabe muito bem o que deve fazer. Nós vamos nos levantar. Se eu não plantei, eu tenho que plantar. Se eu não tomei as decisões certas, eu tenho que tomar. Se eu não reparei, eu tenho que reparar. Se eu estava atrasado, agora eu não me atraso mais. Se eu estou sendo testado, eu vou passar mais corajosamente nesse teste. E eu vou continuar olhando para o alto, aconteça o que for. Não vou desviar o meu olhar. O Senhor quer você animado. Ele quer que você receba a palavra. Porque Ele não pode fazer nada sem fé. Só é possível pela fé. Não adianta nada a palavra ser pregada e ela não entrar com entendimento. Você não crer nela, não possuí-la e não agir com base nela. Então, quando nós recebemos a palavra, imediatamente nós temos que ir a Deus e falar: aqui estou, Senhor. E eu me posiciono, eu tomo decisões aqui agora. Que vai ser assim. Eu vou focar o meu olhar no Senhor. Eu estou olhando para cima, eu não vou baixar o meu olhar. Chega de olhar para os lados, chega de olhar para trás, chega de ouvir o que eu não devo, chega de olhar para baixo, chega. Eu estou olhando para cima agora, eu vou olhar para cima, eu vou ficar com a sua palavra e vou dar os passos de fé que são necessários. Senhor, vai entrando em ação, vai tocando profundamente cada coração. A tua palavra vem com esse propósito de nos colocar na linha, de alinhar a nossa vida, de nos endireitar. Toca profundamente. Levanta um povo forte. O Senhor tem falado sempre desse povo forte. Um povo que não se acovarda. Um povo que não recua. Levanta, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E reveste de poder. Cada pessoa que aqui está é uma autoridade. Carrega um poder consigo. Que ela creia nisso. E que ela haja como o Senhor espera. Que ela se posicione como o Senhor espera. Que ela se coloque onde o Senhor espera. Senhor, que nesse momento ela dê lugar à visão certa. E que ela tome a decisão internamente de se levantar. E de fazer aquilo que está claro. Que o Senhor Espírito Santo está deixando claro. Que está esperando que ela faça. Que imediatamente ela tenha a capacidade de romper com qualquer barreira. De forma destemida, sem temer. Sem temer consequências, sem olhar para os lados. Sem temer. Mas confiando na palavra de um Deus que nunca falhou. Um Deus grande, forte, poderoso. Um Deus presente que honra os seus. Todos que esperam pelo Senhor são honrados. Passa do teu sangue sobre cada um agora. Restaura a vida do teu povo. Restaura cada área. Restaura, Senhor. É para a glória do teu nome. Restaura as forças. Restaura o ânimo. Restaura a fé. Restaura, Senhor, renovamente. Restaura o coração. Restaura a visão, Senhor. Restaura a família. Restaura, Senhor,
restaura a saúde, restaura, meu Pai, a vida financeira e econômica, restaura acima de tudo a vida espiritual de cada um agora. Dê força para se posicionar onde é necessário e fazer o que é necessário e tomar as decisões que são necessárias corajosamente. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha com essa força, esse poder e derrame essa unção sobre cada um, e que um povo destemido se levante para dar passos ousados e corajosos de fé. Restaura, Senhor, cada área, que as barreiras caiam, que os impedimentos sejam tirados, que ela enfrente as pressões e opressões, afrontas, e não se intimide diante de nenhum obstáculo, que ela vá rompendo com toda força, corajosamente. Ó meu Deus, porque o Senhor tem nos impulsionado a dar passos de fé, a crer na Tua palavra, a crer na mensagem que nos garante vitória. O mundo fala em derrotas, mas a Tua palavra garante vitória. Oh meu Pai, os incrédulos se entregam às mazelas, às notícias ruins que chegam, mas o povo que conhece o seu Deus se levanta e vai, e nós conhecemos o Senhor, e nós nos levantamos como quem conhece o seu Deus, e nós não nos curvamos, mas agimos a nossa fé corajosamente, meu Pai, porque nós conhecemos o Senhor, Sua força, Sua grandeza, o Seu amor, o Seu cuidado, a Sua presença cuidadora, zelosa na vida de quem Te busca. O Senhor ama se mostrar forte na vida de todo aquele que teme o Senhor. Senhor, eu consagro cada propósito, eu consagro cada um, e eu não sei o que essa pessoa colocou para ser restaurado, mas eu peço, restaura a vida dela, restaura a fé, restaura as forças, restaura o ânimo, restaura os sonhos, restaura, meu Deus, restaura todas as áreas da vida dela, restaura a vida dela, restaura, meu Pai, restitua para a glória do Teu nome, levanta ela, põe ela no lugar alto, honra a fé dela, ó Deus, honra, derrama favor, favoreça a Tua igreja, favoreça cada um que aqui está, favor, meu Pai, favor, favoreça a igreja, favoreça, Senhor, favoreça a igreja, favoreça, Senhor. Eu oro por favor, eu peço favor para a igreja. O Senhor é um Deus que favorece os seus. Abra o seu coração, fala com Deus, possua, se posiciona, dê a Deus o que Ele está te pedindo, dê a Ele condições para agir e modificar completamente as coisas. Diga isso para Ele, Ele quer ouvir de você. Senhor, eu estou me levantando, eu estou me posicionando. Eu entendi o porquê da minha crise, da minha fome. E eu decidi, eu estou agindo. Eu vou dar condições para isso cessar. Eu vou dar condições para o Senhor. Eu entendi, Senhor. Isso veio na minha vida como foi na vida de Isaac. É a oportunidade da minha vida. Eu recebi a oportunidade da minha vida. E eu não vou me intimidar diante disso. Eu vou plantar mais do que nunca agora. Eu não vou comer a semente, não. Eu vou lançar a semente no solo com mais força. Eu creio na Tua palavra. Ele quer ouvir isso de você. Eu creio nela.
E eu me animo por conta dela, e eu me levanto, e eu me recuso a aceitar o contrário disso, mas eu creio na tua palavra, e eu creio em bênçãos exponenciais, eu creio numa inundação chegando de favor na minha vida, eu creio em restauração, eu creio na restituição, eu creio, não importa o que os especialistas falam, eu creio que o Senhor é o Deus que confunde, o Deus que contraria previsões. Eu creio que o Senhor é o Deus que reverte, que envergonha todos os profetas do caos, envergonha todos os anunciadores de más notícias, e o Senhor honra as boas novas, o Senhor honra aqueles que creem. Eu não vou temer más notícias, eu vou possuir a tua palavra, eu vou crer nela todos os dias, e eu vou continuar olhando para o alto, eu vou continuar crendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu vou continuar crendo, sim, que a glória da segunda casa, que esse segundo tempo vai ser melhor, que eu entrei no segundo tempo, e eu entrei no melhor tempo da minha vida. Eu creio no favor que trará restituição, um favor que vai fazer com que aquilo que foi tirado vai voltar mais que o dobro, aquilo que não chegou naquele momento vai chegar com toda a força. Eu creio que cada um creia e tome posse, Senhor. Eu concordo com cada clamor, com cada busca, e eu ligo aqui na terra todas essas mudanças e milagres, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo tudo que estava contra a vida dela, para que seja desligado aqui na terra, para que seja desligado do céu. E eu concordo com as vitórias e materialização de todos os milagres que ela espera, que ela crê, que ela guarda e que ela já possuiu pela fé. Eu creio, Senhor, eu creio em liberações poderosas. Eu creio que muitas coisas já foram liberadas no mundo espiritual, já foram entregues. É só uma questão de tempo, nós vamos tocar. Eu creio, Senhor, e eu tomo posse junto com cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.